O Campus 24 Horas está na Câmara de Vereadores nesse fim de ano. Vamos saber do presidente da casa, Fábio Ribeiro, como foi o ano para a população. As leis, os projetos, as matérias, tudo que aconteceu. A Câmara foi palco de inúmeros debates e nós vamos saber, vamos chegar, o Fábio já nos espera para que ele possa, aqui através do Campus 24 Horas, fazer conosco um balanço, e a gente aguarda um balanço positivo de 2022. O presidente Fábio Ribeiro aguarda a reportagem do Campus 24 Horas para que a gente possa falar exatamente sobre as leis, as matérias, tudo que foi. Fábio, tudo bem? Bom estar conosco aqui no fim de ano. Casa de Leis, como é que a nossa Casa de Leis produziu para a sociedade campista em 2022? Bom dia, Fabiano, prazer todo meu. Primeiramente agradecer a Deus, né, essa visita dessa equipe maravilhosa do Campus 24 Horas, que sempre traz fatos verdadeiros para a população de Campos. Eu queria parabenizar aí a todos vocês por isso. Né? 2022, vamos dizer assim, cheio de confusões, mas cheio de resoluções e soluções. Então, começou, né, como todos sabem, naquela maldita eleição antecipada da mesa, em 15 de fevereiro. Daí dessa data para cá, muita confusão, até agosto, mas dentro do espírito público, né, do bem-estar da população, né, do interesse coletivo, eu posso dizer que os 25 vereadores, né, corresponderam àquilo com a função, e nós, por exemplo, aprovamos todos os projetos encaminhados pelo prefeito, né, para o bem da população, com discussões, sim, com debates, sim, com emendas, sim, mas que fez enriquecer os projetos da autoria do prefeito Vladimir Garotinho. Então nós tivemos um ano muito agitado, mas muito produtivo. Vamos saber o que né, nesse ano que Fábio classifica, o presidente classifica como produtivo, um balanço positivo. Antes de mostrar os fatos mais relevantes, foi dessa sala que o Fábio Ribeiro tomou as principais decisões ao longo desse 2022, né, Fábio? Sentado àquela mesa, você pode mostrar um pouco do gabinete aqui da presidência, foi sentado diante daquela mesa, nesse ambiente que o presidente da Câmara de Vereadores tomou as suas decisões que nós acompanhamos, difíceis em alguns momentos. Houve um acirramento, como ele mesmo já colocou. Mas, Fábio, se você tivesse de resumir, o que foi mais relevante que foi aprovado e que beneficiou um grande número de pessoas de Campos? Primeira coisa, né, as decisões foram tomadas nessa sala, mas não sozinho como nós estamos aqui. Né? Sempre com a nossa base, sempre com os vereadores, quando for decisões da Câmara, com os vereadores, com todos os 25, sempre participando, porque ninguém faz nada sozinho. Né? Ninguém faz nada sozinho. Então nós tivemos, como eu já falei, a questão da eleição antecipada da mesa. Isso foi tomada a decisão aqui nessa sala, né, pautar no dia 15 de fevereiro. Não foi só eu que pautei, porque estava aqui, né, o Fábio Ribeiro e mais 12 vereadores, então 12 vereadores comigo. Então nós tivemos essa resolução de pautar naquele dia. E aquele dia a eleição teve um vício, que o vereador Nildo Cardoso, todos sabem, né? Só recordando, ele não votou e pelo nosso regimento tem que ser expresso e nominal por ordem alfabética, então ela foi anulada, né? E agora, né, em dezembro, foi eleito para o biênio 2023-2024 o vereador Marquinhos Bacelar. Houve avanço, sentamos muito com o Ciprozep, não é? No fim do ano aprovamos a reforma previdenciária, né? Isso facilita muito, vamos dizer assim, a recuperação da Previcampos, que a gente tem que ter, né, esse cuidado. Né? Aprovamos, aqui depois de ouvir o Ciprozep, o governo, os vereadores, aprovamos a alíquota que o Ciclovete está sugerindo, que era 20% a patronal, então a patronal saiu de 14%
para 20%, realmente para tentar resgatar a questão financeira do Prev Campus. Nós estamos ainda numa luta, porque a gente entende que tem dentro da Prev Campus, né, os aposentados e pensionistas, que, além do reajuste, por lei, né, por lei federal, eles não podem receber nenhum benefício que seja pago, porque o financeiro da Prev Campus é para pagar os proventos, e não qualquer tipo de benefício. O que eu estou falando, por exemplo, auxílio alimentação, eles não têm direito, né? Qualquer tipo de abono. Então nós estamos numa luta, né? E o prefeito Vladimir, muito sensível, fez a consulta ao TCE. Nós estamos falando de um universo de quantas pessoas? Nós estamos fazendo um universo de 5.200 pessoas. Não, 5.200 famílias. São pessoas realmente que a gente, eu estava até falando com a professora Nájila, que é aposentada da educação, agora, antes de você chegar, são pessoas que nós temos que ter essa atenção, né? Mas, continuando com o que nós fizemos durante o ano 2022, nós tivemos uma discussão através de audiência pública e aprovamos o projeto do prefeito para subsídio, né, das empresas de ônibus e vans, né, os permissionários e os concessionários. E isso, né, eu estava até conversando ontem também com o presidente do MTT, Nelson Godard, e eu perguntei, presidente, e aí, como é que está essa questão do subsídio? Melhorou? Ele falou, Fábio, melhorou, mas precisamos melhorar mais ainda. Então, a gente, eu que sou do interior, né, sou de Lagoa de Cima, por exemplo, eu posso afirmar que a questão dos horários, né, a oferta de horários realmente está muito diferente. Aliás, desde o início melhorou do governo, muito. Isso foi colocado como um desafio. Um desafio. O transporte hoje é um desafio. Na questão do interior, nós temos ainda vias com péssimos estados de conservação, mas graças a Deus, né, e graças aos esforços do prefeito Garotinho, no mandato, o prefeito Vladimir Garotinho tentou resolver toda a situação. Nós fizemos tudo, mas ficou, aí eu falo, uma interlocução política que poderia ser melhor, sim, mas ficou essa questão da arrecadação, aí eu falo com os servidores. Os servidores ali, naquele momento, em todos os projetos aprovados, eles perderam o direito, que recuperaram agora, com a situação financeira melhor, que o prefeito Garotinho, Vladimir Garotinho, fez o dever de casa. E essa casa, né, chegou muito junto com ele nessas medidas, porque nós aprovamos as medidas, debatemos e aprovamos aquilo que seja necessário, mesmo no Código Tributário, mesmo alteração no Código Tributário, né? Então, essa questão da receita própria, eu não estou falando aqui que eu sou a favor de aumento de imposto, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que fazer o dever de casa e aumentar a arrecadação. A gente aumenta a arrecadação, por exemplo, que ele está fazendo hoje, né? Ele hoje está investindo. Quando ele faz a licitação, dá uma ordem de serviço, né? Por exemplo, lá da estrada, lá de Conceição, Lagoa de Cima, a Conceição de Imbé, gera ISS. ISS é receita própria. Então, quando ele faz investimento em toda a cidade, ele está transferindo a receita de royalties para a receita própria, que é ISS. Isso é uma coisa. A outra coisa é trazer investidores, é ampliar a economia, é dar a questão da economia. Também nós estamos criando empregos. Então, quer dizer, como faz isso? Por exemplo, com financiamento, fomento do Fundecam. Então, nós já temos isso previsto também no orçamento desse ano de 2023. Tudo é um momento, né, Fábio? Tudo é um momento. Alguém sair de uma pandemia, aumentar impostos naquele momento, talvez, quem sabe, o setor produtivo não converse lá na frente. Eu só estou chamando a atenção que o nosso principal problema hoje vai ser o reajuste do servidor com responsabilidade, certo? E, vamos dizer assim, aumentar a arrecadação, mas numa discussão, não estou falando de aumentar a alíquota de imposto, não aumentar imposto no valor de imposto, não. É aumentar a arrecadação. Essa seria uma das tarefas para 2023. Você atrair o contribuinte em pagar regularmente, né? Porque a gente tem aqui em Campos, né, aí, né, um pouquinho aí da minha experiência, né, e a minha visão é diferente de muitos, tá? A gente acostumou muito mal o contribuinte. O contribuinte todo ano fica esperando o refis. Todo ano fica esperando o refis. O refis é bom? Você tem uma arrecadação pontual ali. Mas o correto é se você tem uma despesa mensal, por exemplo, como a folha de pagamento que é mensal, a sua arrecadação tem que ser mensal.
Você não paga o condomínio mensalmente? Por quê? Porque o seu condomínio ele tem que pagar funcionário. Ele tem que pagar água, tem que pagar a luz, né, do espaço comum. Não é? Ele tem que ter um custeio. Então, por que a prefeitura fica deficitária? Como eu falo, como que é deficitária? Porque, na verdade, a folha de pagamento tem que ser paga com a receita própria. Quando você paga com royalties, você deixa de investir, porque o royalties é para ser investimento, não é isso? E principalmente em infraestrutura, como galerias. Nós estamos passando um momento hoje, não é? Vamos dizer assim, muito difícil. Né? Choveu na noite de segunda-feira, o que era para ser chovido, né? 30 dias. Né? Foram em média, que eu falo na cidade toda, 137 milímetros de chuva. Em alguns pontos, 200. Então, e uma coisa eu já vi desde cedo, segunda-feira. A julho choveu 120. 6 meses. Desde segunda-feira de manhã, eu moro aqui perto do Liceu, fui comprar um material lá em Guarulhos, lá na Jardim Carioca. Eu saí aqui, estava sem chover. Passei no centro, estava chovendo. Cheguei no Jardim Carioca sem chuva. Falei assim, rapaz, campo, eu nunca vi negócio desse. Em Rio de Janeiro, você sai, vai para um lugar, não chove. Eu falei assim, o negócio está diferente hoje. Fábio, nós estamos num momento de despedida. Você está nos seus últimos dias, né, derradeiros aqui na sua gestão como presidente. E aí, essas despedidas para você, o que significa esse momento em que você deixa a presidência, você coloca seu nome na história, presidiu o poder legislativo da cidade, momento de acirramento político, mas agora é um momento de despedidas. Tem uma frase, tem um ditado popular que muitos conhecem, que entre mortos e feridos salvaram-se todos. E um outro ditado, que aí já é ligado ao futebol, e que eu disse durante uma entrevista. Quando um time sofre uma pressão muito grande e aguenta aquela pressão e vai lá e equilibra a partida, diz que sabe sofrer. Se você tivesse de se definir hoje, Fábio Ribeiro por Fábio Ribeiro, você diria que você soube sofrer? Rapaz, eu agradeço a Deus, né? Foram momentos difíceis, realmente, em que ele me deu bastante serenidade. Né? A gente... sou pessoa do grupo, tem uma missão, a gente cumpriu uma missão. O prefeito Vladimir Garotinho, em momento algum, falou que seria diferente. Muito pelo contrário, Fábio, eu preciso que você esteja na Câmara. Eu não seria nem candidato a vereador. Né? Eu preciso que você esteja na Câmara e tente, né, a presidência, porque nós temos medidas difíceis para serem tomadas. Nós precisamos, né, de tomar ações que muitos não vão gostar. E nós fizemos, né? E sofremos, né? Mas nós defendemos o grupo, né? Defendemos o grupo, e isso eu quero aproveitar aí. Na verdade, todas as ações foram para a defesa do nosso grupo político. Não foi visando a questão individual do Fábio Ribeiro, mas sim do grupo político, como também a defesa e os ataques da oposição também foram da defesa daquele grupo que se criou ali naquele momento. Então, por isso que eu agradeço muito a Deus a serenidade que nós tivemos nesse processo como tudo. E eu acho que, tipo assim... Foi inspiração divina em muitos momentos? Muita coisa, joelhinho no chão todo dia. Agradecimento todo dia. Todo dia. Eu tenho muita fé, eu sou homem de Nossa Senhora, sou devoto de Nossa Senhora, e Nossa Senhora estava comigo todos os dias. Isso aí eu não tem dúvida disso. Leva muitas lições desse período? Aprendi muito, cresci muito, principalmente, e eu acho que não foi só eu. Né? E aí eu entendo que todos eles, até o próprio Marquinhos Bacelar, a gente vê a evolução de um vereador, né, em discussões, em postura, então a gente vê isso. Então eu acho que ele hoje, ele chega, né, no final, mas no início do mandato dele, no final de 2022, mas no início do mandato dele, em 2023, com bastante amadurecimento político para sentar e dialogar, entendeu? Então eu vejo isso mesmo. Então eu acho que todos nós aprendemos, bem na pancada, na pancadaria, né, mas aprendemos. E aquilo que eu chamo a atenção, porque na verdade, entre mortos e feridos salvaram todos, mas nós apresentamos o resultado
da coletividade. Então, a coletividade, nós aprovamos os projetos de lei necessários, muita criação de projetos de lei dos vereadores, recorde novamente, né? Pra você ter ideia, nos dois anos, no biênio, foram propostos 348 projetos de lei para essa casa, 107 sancionados. Leis, então? Leis, vetos, nós derrubamos, né? De situação, porque para derrubar veto, precisa, não é só oposição. A oposição sozinha ela não tem quórum para derrubar veto. Só veto nós derrubamos, esse ano, 8 vetos do prefeito. Eu, como presidente, eu sancionei 16 projetos de lei. Né? Desculpe, quem sanciona é o prefeito. O prefeito sancionou os projetos e eu promulguei 16 projetos de lei. Inédito. O vereador promulgar. Por quê? A tradução é missão cumprida? Missão cumprida, e não é a missão cumprida que eu falei, ninguém faz nada sozinho. Nós chegamos a esse resultado no conjunto dos 25 vereadores. Perfeito. Agradeço ao presidente Fábio Ribeiro ter recebido aqui a reportagem do Campus 24 Horas no final de 2022 e tinha que vir aqui na Casa Legislativa, que é uma casa que discute os principais assuntos de parcelas importantes da população. Fábio, grande abraço. Grande abraço, aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal, né, que Jesus Cristo, o exemplo de Jesus Cristo, né, envolva as nossas famílias, né, muita luz e muita paz, e também um 2023 de realizações, né, não só de sonhos, mas de realizações. Muito obrigado por tudo também, agradeço aí a família Campus 24 Horas, que sempre esteve ao nosso lado.